Que notícias você vê ou ouve todos os dias? Todos os dias vemos histórias de pessoas egoístas ou ocupadas com os próprios interesses, ou denúncias e acusações. Histórias sobre injustiça social e irresponsabilidade. Parece que o mundo todo está envolvido em problemas de quebra de confiança, mentiras, decepções, fraudes, promessas quebradas, hipocrisia. Até parece que as histórias de pessoas honestas não merecem espaço nos jornais, pois não despertam nenhum interesse. Por outro lado, sempre que ouvimos boas histórias, nos vem uma emoção que até provoca lágrimas, porque é como se nos dissesse, puxa, nós como um povo queremos ser sérios, ser empáticos, ser atenciosos. E parte do entendimento da ética é entender e reconhecer os 6 valores básicos que são realmente a essência do julgamento ético. Eles são confiança, respeito, responsabilidade, justiça, interesse e cidadania. Nós os chamamos de os 6 pilares do caráter. Eu me considero uma pessoa ética. Então por que estou aqui? Uma das coisas que me chocam quando estou falando com as pessoas sobre decisões éticas é a pessoa tentar justificar sua fragilidade dizendo, bem, eu sou humano. E eu penso, em oposição a quê? Sabe, comparado com um cupim, um sapo, eu pensava que ser humano fosse o ápice. Eu sinceramente pensava que essa fosse a melhor forma de vida conhecida. E que também o ser humano fosse moralmente responsável. E também ser moralmente autônomo. Autonomia significa fazer escolhas em nossas vidas. Responsabilidade significa que temos que arcar com as consequências de nossas escolhas em termos do que realizamos ou não e do que as pessoas pensam de nós. Assim, já que cabe ao ser humano tomar decisões, tudo o que uma pessoa faz está sujeito aos padrões da ética. Do ponto de vista filosófico, a ética se refere aos princípios morais, padrões do que é certo e errado que prescrevem como uma boa pessoa deveria se comportar. Veja bem, a ética prescreve a conduta. Ela diz o que a pessoa deve fazer. Por outro lado, o relativismo ético descreve a conduta. Ele descreve o que a pessoa realmente faz. E existe uma grande diferença. Você pode dizer, bem, é assim que se comportam os políticos, ou poderia dizer a ética dos políticos é assim ou assado. Esse é o comportamento dos advogados e dá um exemplo. Mas você não está descrevendo a ética dos advogados, está descrevendo o comportamento deles. Ética não é como todos se comportam, é como deveriam se comportar. Nosso desafio é nos concentrar no que deve ser. É isto que precisamos fazer, transformar em ação. Alguns devem lembrar o que John Kennedy citou certa vez. A vida não é justa. Essa frase é muito usada de forma indiferente. Bem, a vida não é justa. Mas Kennedy não disse que isso era correto. Foi uma descrição e ele estava certo. Podemos achar todos os tipos de injustiça na sociedade, mas isso significa que podemos ser injustos? E não há implicações morais? Isso significa que devemos aceitar e deixar que as coisas sejam injustas? Não! Significa que o nosso objetivo é tornar a vida mais justa e que temos um desafio. Podemos dizer que as pessoas mentem. Elas enganam. Elas roubam. Sim, as pessoas fazem tudo isso. Algumas fazem, algumas às vezes. Mas isso não significa que esteja certo. Logo, eu quero abandonar qualquer noção de relativismo ético e a ideia de que existe uma ética comercial. Não existe uma ética comercial, há apenas a ética que deve ser aplicada quando nos envolvemos em atividade comercial.
Não existe uma ética jornalística, há apenas a ética que deve ser aplicada quando praticamos a atividade jornalística. Mas quero enfatizar que meu programa se baseia em diversos pressupostos-chave. Primeiro, muitas pessoas querem ser éticas. Eu acredito nisso e essa é a minha experiência. Elas querem fazer a coisa certa, elas querem fazer da forma certa, elas querem ser respeitadas como boas pessoas. Segundo, muitas pessoas acham que são éticas. Na verdade, muitas acham que são mais éticas do que as demais. Nós pesquisamos isso. Cerca de 70% das pessoas acham que seriam consideradas uma das pessoas mais éticas pela maioria de seus colegas ou amigos. Assim,